Fala, meu querido, chegamos na segunda questão aqui na nossa prova da FUVEST de 2021, agora a segunda fase, né? Questões mais elaboradas, você sentiu aí pela primeira questão que a gente fez, né? Questão bem feita, uma questão bem montada, e essa aqui também não foge dessa regra. Ela é uma questão agora que nos fala um pouquinho sobre pressão atmosférica, o conceito básico de panela de pressão, né? É muito importante a toda uma física dentro de uma. Não, talvez seja incoerente dizer que dentro da panela de pressão, né? Mas conceitualmente a panela de pressão nos traz muitas relações, tanto de gases quanto de pressão, e a gente vai estudar cada uma dessas aqui. Bom, ele fala assim então. O modelo simplificado de uma panela de pressão consiste em um recipiente cilíndrico provido de uma tampa com borda emborrachada que previne a saída do vapor. Você pegar a sua panela de pressão aí que tem na sua casa mesmo, você pode ver que tem uma borda de borracha. Seja aquelas externas, né, as mais antigas, né, elas tinham uma borracha externa na parte de cima da tampa. Hoje, a maioria das panelas de pressão, ela tem uma borracha interna na parte de baixo da tampa. Se você der uma olhada aí, se você não se lembra, ou se você não viu, né, pergunte para os seus pais, para os seus familiares ou para as pessoas mais antigas aí, você vai ver que a panela de pressão, antigamente, a borracha ficava do lado de cima das tampas. Aí, com a evolução, fizeram para a parte de baixo. O importante é que ela vede bem, não permita a passagem de gás aqui entre a tampa e a panela, né? No centro da tampa, sobre o orifício de área A, ó, aqui já começam as informações. Ó. Aqui eu tenho uma área A. Esse pedacinho aqui é uma área A. Repousa uma válvula de massa Mzinho, que pode se deslocar verticalmente sem atrito, em que impede que a pressão interna à panela ultrapasse um valor limite. Então imagine, se a gente está aqui, a gente normalmente coloca um líquido e aí esse líquido começa a esquentar e ele vai chegar numa temperatura, uma pressão que vai fazer com que comece esses choques, permitam que haja a passagem da água ou do líquido para vapor, e aí isso aqui começa a empurrar essa válvula aqui. Só que essa válvula ela tem alguns valores limite, que aí quando ela alcança esse valor limite, ela sobe, né? Ela faz uma força, né? Lembrando que pressão é força sobre área. Essa pressão nessa areazinha aqui a gente faz com que essa válvula ela consiga subir e aí é que ela começa aquele barulhinho típico de panela de pressão, né? Então tá bom. Aí ele fala que a pressão atmosférica e a gravidade ó, então a pressão atmosférica aqui é a P0 e a gravidade é G. Tá bom. São informações aí que ele nos conta aqui. E ele falou também que a pressão interna é P. Tá? Então essas são as informações que ele nos dá. Ele pergunta: liste todas as forças que atuam verticalmente sobre a válvula no instante que ela está em perfeito contato com a tampa da panela. Então, tá bom. Então, ó, tem contato aqui. Vamos fazer esse desenho aqui, ó. Vamos começar então com o item A. Vamos desenhar aqui a válvula. Vamos colocar ela aqui, ó. Vamos fazer um desenho, uma aproximação desse desenho aqui. Ó. Então, aqui nós temos a válvula, tá? Quais são as forças que agem aí sobre essa válvula? Primeira força. Todo corpo que tem massa tem força, peso. Então, eu espero que você se recorde, ó, falando assim, estamos falando de um corpo que tem massa m, portanto, a força peso não pode ser deixada de ser lembrada. Vamos colocar aqui, ó. Ele pede para que você liste todas as forças que atuam verticalmente. Então, a gente vai ter a força peso, é a primeira aqui que a gente tem, né? Se você quiser se lembrar até, né, você poderia falar que peso é massa vezes gravidade. Então, o corpo tem massa, então tem gravidade. Outra força que a gente vai ter também vão ser as forças que a superfície vai aplicar sobre a válvula, né? Se você for ver, ela está apoiada em dois pontos. Então, ela vai ter duas forças aqui, que eu posso chamar elas de N1 e N2, que são as forças normal, a N1 e a N2. Então, outras forças que a gente tem é a força normal, e eu posso colocar aqui N1 e N2. Aqui, de repente, se você quisesse falar assim, só posso colocar o N aqui para cima? Pode.
Só que, evidentemente, você está vendo que existem dois contatos de normal, por isso que eu coloquei N1 e N2. Então, aqui a gente já tem essas duas forças agindo verticalmente sobre ela. Porém, lembra que eu te falei que existe uma pressão aqui? E você deve se recordar, vamos colocar aqui bem no cantinho, a pressão é força sobre área. E se eu tenho pressão em uma determinada área, eu vou ter uma força. E essa força, que a gente vai colocar até de outra cor, vamos colocar de verde. Essa força que a gente vai ter é uma força exercida pela atmosfera. É a força aí, que eu posso chamar ela de F0, né? Uma vez que a pressão atmosférica que ele chamou como P0. Então, essa força F0 é a força que a atmosfera, todas as partículas de ar que existem aqui, fazem essa força sobre essa determinada área. Então, podemos chamar ela de... vou colocar de preto. É a força que a atmosfera... vou colocar bem bonitinho aqui, aplica sobre a válvula. Aplica sobre essa válvula. Então, essa força a gente vai chamar ela de F0, que ela é justamente dada pelo produto da pressão atmosférica vezes a área aqui que a gente tem. Se você quiser até colocar aqui como função, é P0 vezes a área da minha válvula, a área que ela faz aqui. Porém, além dessa, eu também vou ter uma força que empurra. Na mesma lógica, é a força que o líquido, que o gás, né, o gás que está agindo aqui, né, aplica sobre essa válvula, só que essa força agora é uma força para cima, que é a pressão aqui exercida pelo gás que está aqui agindo aí nesse corpo. Então, vamos chamar ela de F, né, porque o F0 era do P0, que é a pressão atmosférica, e o F é da pressão interna do gás que está dentro. Então, vamos colocar ainda que a última força que nós temos é a força que ele fala, a pressão interna da panela, né? A força exercida pela parte interna da garrafa. Pela parte interna da garrafa. Da garrafa não, né? A panela. Parte interna da minha panelinha. Então, nós aqui da panela. E aí a gente vai chamar essa força de F, e ela vai ser justamente o produto entre a pressão interna e a areazinha dessa válvula. Então, são essas 4 forças, mas se você quiser, de repente, contar como 5, uma vez que a normal aqui tem 2 forças, mas a lógica é essa que nós vamos ter. Então, tem as normais, a força-peso, a força que o gás exerce aí sobre a válvula, gás interno à panela, e o F0, que é a força atmosférica exerce sobre a minha válvula. Então, essas são todas as forças que estão agindo aí sobre ele. Como ele pediu para listar, está listado aí esse sistema. Vou puxar ele para cá, que não foi. Pronto. Agora sim. Aí, agora vamos para o item B. No item B, ele pergunta assim, ó. Deseja-se que a panela atinja uma pressão de operação inferior a 2P0. Não pode ultrapassar esse valor de menos 2P0. Tá? Por outro lado, os materiais a que a panela é feita são capazes de suportar a pressão interna máxima de 3,5P0. Além desse valor, ela explode. Então, aqui tem um dispositivo de proteção, né? Porque se imagina, se eu pôr uma pressão muito grande aqui, pode se tornar muito perigoso. E aí chega um limite de 3,5 P0 na comparação com a pressão atmosférica, que isso aqui começa a ter risco de explosão. A pressão é tão forte aqui que aí ela vai explodir. Por isso que essa válvula ela fica oscilando aqui, né? Quando eu chego numa determinada pressão interna, eu equilibro e isso aqui começa a subir e faz aquele barulhinho típico de panela de pressão, né? Tá bom, então
ele quer saber qual que deve ser as faixas de valores da massa aqui da válvula de pressão para que funcione segundo as especificações. Então, vamos achar o valor mínimo que nós temos para essa massa, o valor mínimo aqui que a gente tem que ter. A gente imagina que se isso aqui está funcionando bem, esse sistema aqui está em equilíbrio, né? Ele tá parado, mas ele não está aqui apoiado nessa parte aqui, né? Essa parte aqui ele fica em equilíbrio, mas ele fica acima. Há um equilíbrio entre a força F0 e a força F, mas a normal aqui que a gente tem, a N1 e a N1 junto com a N2, vou colocar todas, né? N1 é igual a N2, que é igual a zero. Nós não temos aí a ação dessa força, porque ele está funcionando bem. A única coisa que nós temos é que quem está para cima, né? Quem está para cima é só a força F. Então, a força F vai ser igual à força peso mais a força F0. Ok? Então, se a gente pudesse aqui definir essas equações, ele me diz que o valor que limite para essa força interna mínima tem que ser 2P0. Então, essa força F aqui vai ser o P vezes o A. Isso vai ser igual, de novo, o peso dele que é M vezes G. Isso aqui é pressão, tá? Isso aqui é o peso. Mais o meu P0 vezes o A. Só que ele falou para mim que o limite que nós temos que ter, mínimo, é que esse valor tem que ser 2P0. 2P0A. Isso vai ser igual a mg mais P0A. Consequentemente, se você passar para lá o valor, né? 2P0A menos P0A fica P0A vezes A é igual a mg. Portanto, o valor mínimo de massa que eu tenho que ter é um valor de P0A sobre G. Tá bom. Esse é o valor mínimo que nós temos aqui para aceitar esse caso. Agora, vamos achar o valor máximo. Vamos colocar o valor máximo aqui. O valor máximo deve-se usar a mesma lógica, né? A normal aqui está igual a zero, porque ele está em funcionamento, isso aqui não está apoiado. Então, eu vou dizer novamente que a força F é igual à força peso mais a força F0. Então, para baixo tem F0 e tem peso, para cima a força F. Só que agora, usando essa mesma lógica, eu tenho que aqui, eu tenho 3,5 F0, F0 não, 3,5 P0, A é igual a mg mais P0. A. Então, é a mesma lógica. A única coisa que vai ter de diferente é que eu tenho, no lugar de 2P0, agora o meu limite máximo é de 3,5 P0. Para a gente fazer esse isolando, fazendo a mesma lógica, né? Isso aqui vai dar 2,5 P0A dividido por G. Então, esse é o valores que eu posso ter. É o valor máximo e aqui o valor mínimo. Como ele está me pedindo aqui, eu vou colocar de vermelho para ficar bem claro para você, o limite aí para que isso funcione, eu tenho que ter um valor entre P0A sobre G e também um valor entre 2,5 P0A sobre G. Então, esse aqui que eu coloquei de vermelho é o valor que é admitido para que a massa dessa válvula, para que ele fique no limite entre 2P0 interno e 3,5 P0 interno. Então, entre esses dois valores é o que ele admite aí como possibilidade, e aí montando essas relações de força você encontra essa situação, ok? Então, dava para fazer, não era muito difícil entender isso, mas como você viu aqui, faltou espaço para a gente finalizar essa parte. Vou apagar esses itens A e B e vamos finalizar com o item C aqui. Vamos fechar agora então com o item C, que ele... Acho que os dois primeiros itens, principalmente o item A. O item A é bastante tranquilo, né?
O item B, talvez você teria um problema na construção, relacionar com pressão atmosférica, a pressão interna, talvez te traria um pouquinho de problema. Mas eu acho que os itens A e B é possível de se fazer, sem grandes dificuldades. E o item C também. Apesar de, às vezes, você olhar assim, dar uma assustada na leitura dele, mas você vê que tem uma lógica, né? Suponha que a panela vedada esteja sobre uma chama de fogão e o seu interior esteja completamente ocupado por uma mistura de ar com vapor d'água. Tá bom? Então aqui a gente tem água e aí vapor aqui. Tá bom? Totalizando N mols de gás. Isso é importante. Ó. N é o número de mols aí de gás que pode se considerar ideal. Então falamos de gás, falamos de número de mols, Klepper 1 para cima deles. A gente deve usar essa solução. Neste momento a pressão interna é P1. E a energia cinética das moléculas de gás é E1. Então vamos lembrar, como é que a gente calcula a pressão, né? P1, a gente vai ter, vou chamar de V1, é igual a N maiúsculo, né? Que eu chamo de N maiúsculo número de mols, vezes a constante dos gases, e o T1. Tá bom. E também a energia cinética aí dos gases, o E1, vale a pena lembrar que é 3 meios de nRT. Vou chamar de T1 também, tá? Então, essas duas relações aqui, tanto para a pressão quanto para a energia cinética dos gases. Aí ele falou assim, ao longo de mais algum tempo, com a panela ainda perfeitamente vedada, a chama do fogão transfere energia para o gás e eleva a energia cinética média das moléculas para um valor E2 10% maior que 1. Então é importante, ó. Então ele falou assim, ó, o E2, ele aqui é 10% maior, então é 1,10 ou 1,1, né? Acho que é 1,1 de E1. Tá bom. Então a gente pode usar essa informação para encontrar uma relação entre eles. E o que nós temos? Ó? O 3,5 é uma constante. O número de mols, ele falou que lá dentro não tem essa troca, está vedado. Então não tem troca, não tem saída de gás nem entrada de gás. Então o N permanece no sistema. O R é uma constante. A única variável que pode mudar aqui é o T1. Né? Então a gente pode falar que a partir disso, se o E2 é igual a 1,1 de P1, G1, eu posso escrever também que o T2 é igual a 1,1, vou escrever esse 1 meio estranho aqui, né? 1,1 de T1. Por quê? E a lógica é muito simples, né? Que se isso aqui é constante, o único valor que pode alterar o T2 vai ser o 1,1 na proporção para seguir isso aqui. Como todos esses termos aqui são constantes, a única possibilidade que a gente tem para que isso se altere para 1,1 desse valor é se isso aqui for 1,1 desse valor de T1. Então, essa T2 aqui comparativamente é bastante tranquilo. Agora, o que ele quer saber? Ele quer saber a pressão P2, determina a razão entre o P2 e a inicial P1. Então, vamos fazer o P2. Ó. O P2 quem que vai ser? Vai ser V1 vezes o número de mols não muda, o R também não muda, e a temperatura T1 também não muda. Aqui também, ele falou que está vedado, né? Coloquei o igual aqui, V2 é igual a NR T2. Só que o que nós podemos relacionar com isso, né? Se a gente comparar o P2 vai ser igual a NR T2 sobre V2. Certo? Assim como o P1 vai ser o NR T1 sobre o V1. A gente pode escrever assim. Como ele quer a razão entre o P2 e o P1, a pergunta dele é essa, né? P2 sobre P1, a gente coloca quem que é P2, ó, é NRT2 sobre V2 dividido aí por NRT1 sobre o V1. Quando a gente faz isso, a gente faz uma divisão de fração. NRT2 sobre
V2 multiplicado pelo inverso, né? V1 sobre nRT1. Aí a gente pode cortar, as coisas são iguais, né? O número de mols é igual. O sistema está vedado. Não tem troca, não tem nem ganho nem perda de moléculas. O R é uma constante. E o volume aqui interno dele também continua igual, né? O volume desse sistema, tanto em um primeiro momento ou no segundo momento, ele permanece sendo o mesmo. Então a gente pode cortar também o V2 com o V1. Portanto, a relação que a gente chega é que P2 sobre P1, na verdade, também é T2 sobre T1. T2 sobre T1. Só que quem que é o meu T2? O meu T2 é 1,1 de T1. Portanto, aqui eu já achei. Cortei aqui, né? Os dois são iguais. E aí eu chego, vamos escrever aqui de caneta vermelha, que P2 sobre o meu P1 tem que ser igual a 1,1. E aí acabou. Pronto, achei a relação aí entre as duas pressões, no início e no final. Então a relação aqui era importante se recordar tanto da energia cinética média aí de um gás, quanto também da pressão, da equação de Clapeyron, que é muito conhecida aí, mas sabendo todos que, como o sistema está totalmente vedado, né, a gente não tem nem ganho nem perda de número de mols. E aí a gente vai eliminando até chegar naquilo que a gente está procurando, que é a pressão, a razão entre a pressão em uma situação inicial e uma pressão depois de um aumento de temperatura. Tá bom? Espero que você tenha entendido esse exercício, é bem conceitual. E ficou qualquer dúvida, manda aqui no chat que a gente pode tentar esclarecer melhor para vocês. Obrigado, gente. Mais uma questão aí, F2 da Física, da prova da FUVEST de 2021.